Venha, meu jovem, compre esse joguinho. Você vai gostar muito dele. Tô sabendo, mas eu não tô convencido. Eu estou traumatizado de Cataclisma e eu não quero passar por isso de novo. Não se preocupe, meu jovem, pode beber. Nessa expansão vamos ter housing e nós vamos voltar no tempo e poder lutar contra a Horda mais uma vez. Tá vendo aquele cabra ali? Tô sim, o que tem ele? Ele é streamer e faz vídeo de WoW pro YouTube. Ele ganhou acesso antecipado e disse que a guarnição não é housing e que as dungeons são chatas e só tem orc pra matar. O que mais você tem a oferecer? Mulheres? O quê? Sim, mulheres. Nós vamos atualizar os gráficos e mais meninas vão querer jogar na Horda. Nós já temos as Blood Elves. 99% das mulheres já jogam na Horda. Então vamos desenvolver a história do Thrall. Vamos fazer ele reencontrar com os pais deles. Vai ser lindo e muito emocionante. Mas sem contexto, os novos jogadores não vão gostar. Eles vão achar as quests chatas e não vão entender a história. Então um filme. O quê? Um filme. Nós vamos fazer um filme para que as pessoas possam entender a história do Thrall. Não me convenceu. Que isso, cara? Eu já te dei housing. Você vai voltar pra Draenor pela primeira vez. Eu tô te entregando um filme. O que mais que tu quer? Mais 3 centímetros de pau, porra? E vai ter. O quê? Mais 3 centímetros de pau? Não! Garrosh, chegando no passado e antes de ouvir o objetivo de Rations e seu amiguinho, matou o dragão de bronze. Ora, se não soltaram o maior psicopata de Azeroth, não é mesmo? Garrosh, então, em Draenor do passado, convenceu seu pai e a antiga Horda a não beberem o sangue de Manoroth, e assim não serem controlados por Gul'dan e sua gangue da Legião Ardente. Importante, ele ter voltado no tempo não criou uma nova linha do tempo, mas sim uma dimensão de bolso, que só aquela situação ali foi isolada do resto do universo. O tempo original continuava de boa e ainda existia uma única Legião Ardente. Não me pergunte como, só aceita. A Aliança e a Horda, liderados por Radgar, o antigo aprendiz de Medivh, e também um dos heróis da Aliança que tinham ficado presos em Terra-Além, lá antes do Vanilla, investiram contra a Horda do passado para impedir uma nova invasão. Nisso, eles entraram no portal e libertaram o Gul'dan para fechar o portal. A mesma ideia que tiveram no passado. E eu digo libertar porque a Horda dessa vez usou o Gul'dan como combustível para poder abrir o caminho até Azeroth. E aí só deixaram o cara livre mesmo. Livre, leve e solto, andando por aí, por algum motivo. Horda e Aliança passaram descendo a porrada em todos os Warlords de Draenor, que eram os principais comandantes dessa antiga Horda. Tivemos cenas muito emocionantes de Thrall conhecendo os pais dele, muito fofo. Alguns orcs acabaram traindo Garrosh, como o próprio pai dele, o Grommash Grito Infernal, e acabaram bebendo sangue de Manoroth de novo. E tivemos também o incrível WWE entre Garrosh e Thrall, o embate do século, que na verdade foi um Mak'gora, que é um X1 entre os orcs. E o Thrall tava perdendo, tava ali no chão, até que ele resolveu usar magia elementar, já que ele era um xamã, pra derrotar o Garrosh. Ou seja, ele roubou na cara dura, né, gente? Aceita que dói menos. Sei que todo mundo fica falando, não, é mentira, ele foi certo, tava dentro das regras, mas pelo que eu entendi ali, eles estavam lutando de arma. Aí do nada o cara, não, desisto da arma aqui, vou usar meus poderzinhos. Gul'dan então summonou Arquimonde, que pra gente já tinha morrido até então, mas por causa do negócio da viagem do tempo, a dimensão do bolso, ele acabou voltando de alguma forma. E surpresa, Arquimonde foi derrotado, mas não antes de enviar Gul'dan para Azeroth. E para fechar, os orcs que traíram Garrosh se uniram à Horda. Gul'dan foi enviado para as Ilhas Partidas em Azeroth, as ilhas onde os restos do avatar de Sargeras, que tinham sido selados por Aegwynn, mãe de Medivh, quando ela lutou contra Sargeras e acabou sendo possuída, e Gul'dan, estando lá, ele acabou summonando a Legião Ardente para Azeroth. Demorou, mas chegou, gente. Com a Legião invadindo, Horda e Aliança se uniram para impedir a nova invasão, e eles estavam achando que ia dar tudo certo. Era o começo de um sonho, mas acabou dando tudo errado, porque no meio da luta, Varian Wrynn, rei de Vento Bravo, morreu, cara.
morreu. Ficou todo mundo em choque. Até eu, que tava na Horda, que eu não acreditei. Ah, mas ainda tem mais. Voldin também, de bobeira, levou uma facada e foi de arrasta pra cima, filho. Tyrion, que estava de bobeira também, foi jogado na lava e morreu. Quem era Tyrion? Sei lá. O que tava acontecendo nessa expansão? E um detalhe nisso tudo. Na Horda, Voldin tinha caído. Trau e os outros líderes estavam mamando. Tudo ferrado no campo de batalha. Então a Sylvanas, que era a única mais de boas ali, mandou as tropas se retirarem. Senão ia ser um abraço pra Horda. Todo mundo ia rodar. Horda se retirando, a gente volta pra visão da Aliança, que já tava com Ken ali como um dos comandantes da Aliança, né? Greymane, rei de Gilneas. E se você não se lembra, Gilneas estava sempre em conflito com os renegados. E assim, a Aliança também não estava indo bem. E o que eles viram não foi a Horda ferrada, foi a galera batendo em retirada e deixando eles pra morrer. Pra Aliança, parecia muito que a Horda tinha feito de propósito pra eles se ferrarem. O que causou um novo conflito que escalou muito mais depois que o Varian morreu nessa batalha. E isso tudo foi a primeira quest da expansão. Já começou com um tapa na cara. Varian foi de F e quem se tornou o rei da Aliança foi seu filho Anduin, que estava de luto a expansão inteira. E no lado da Horda, o chefe guerreiro Voldin, coitado, durou uma expansão só. Foi de F, mas nomeou como nova chefe guerreira ninguém mais, ninguém menos que Dona Sylvanas. Por motivos de espíritos ancestrais estarem sussurrando o nome dela na hora que ele foi tomar a decisão no seu leito de morte. Guarde essa informação aí pro futuro. Lembra de Magni, que era rei dos anões e tudo mais? Foi transformado em diamante? Então, voltou à vida, valendo milhões agora. Totalmente feito de diamante. Guarde essa info também para os próximos acontecimentos. E Sera, líder da Revoada Verde, foi corrompida e mamou. Essa expansão matou gente que nunca tinha morrido na vida. Bolvar, para ajudar a galera ali que tava tendo muitas baixas, também enviou Cavaleiros da Morte para ajudar e lutarem contra a Legião. Porque se você não percebeu ainda, a galera tava precisando. Radgar, menino brabo demais, viu que estava precisando de ajuda, ainda mais que a Horda e a Aliança não estava se dando muito bem para se reunirem, teleportou Dalaran de Nortúndria para Ilhas Partidas. Já tava flutuando mesmo, por que não é mesmo? E por conta da falta de gente, Horda e a Aliança libertaram o Illidan, que matou o Gul'dan. A Legião Ardente começou a perder, os Draenei pegaram sua nave, então, e viajaram com Horda e Aliança até o planeta Argus, onde as tropas da Legião estavam. E lá, eles encontraram finalmente Turalyon e Aléria Corre-Ventos, dois dos heróis que fecharam o portal junto de Radgar na primeira invasão da Horda. Aliança e Horda descobriram então que Sargeras tinha aprisionado as almas dos titãs e com a nossa ajuda eles conseguiram libertar o Panteão. Também foi derrotado o titã do planeta Argus, que estava sendo usado como fonte de energia para manter os demônios revivendo para sempre, acabando com essa imortalidade deles. Então Tio Jaden decidiu abrir um portal para trazer Sargeras para Azeroth de uma vez. A gente foi lá e desceu a porrada nele. E ele ficou ali meio esquisito, meio que encoxando Azeroth. Foi uma cena meio curiosa de se ver. O Panteão conseguiu reunir forças para retirar os Sargeras dali, graças a Deus, coitada da Azeroth, e aprisionaram Sargeras. E Illidan ficou como carcereiro do Titã, mas não antes de Sargeras fincar uma baita espada em Azeroth como uma última tentativa de tentar matar a alma do planeta, o que não deu certo. Eu jogo na Aliança só por 2 motivos. Sei. Em BFA, gente, como é que eu explico isso aqui, gente? Deu merda pra caramba. A Horda já é conhecida por botar merdeiro no poder, mas minha Nossa Senhora. Mas bom, deixa eu dar um contexto aqui antes. No início de BFA, a Sylvanas, que era a atual chefe guerreira, tacou fogo em Teldrassil, a capital dos Elfos Noturnos. Mas eu estou aqui para defender Sylvanas. Eu não sei como, mas eu vou pelo menos explicar o ponto de vista da Horda, tá bom? Que eu tava lá na praia e foi mais ou menos assim. Nós, os campeões de Azeroth, recebemos uma carta para se encontrar com Sylvanas. E ela avisa pra gente, olha, lembra daquela espada gigante que o Sargeras enfiou em Azeroth? Então, os Goblins descobriram um material que é super poderoso chamado Azerita. E sim, se a gente deixar a Azerita cair nas mãos da Aliança, a gente tá ferrado. Eles vão matar a gente. O Garrosh já fez merda, os caras tão malucos. A Jaina, se possível, vai tacar a Azerita mais Dalaran inteira em cima da gente. Então, a Horda tem que sair na frente e atacar eles. Se a gente não atacar, eles que vão atacar. Então, foram os campeões da Horda ir atacar lá na PQP a Aliança. Saurfang depois ficou reclamando das Sylvanas e isso, aquilo. Mas no início, tava lá animadão, fazendo zerinho em cima dos Elfos Noturnos. Depois desse ataque, as Sylvanas, cansada dos Elfos não desistirem da batalha, mesmo já tendo perdido, olhou pra Teldrassil e pensou, vai desistir não? Então tome. Mas enfim, né, a Aliança ficou puta
e com razão, tem nem como tentar defender a Horda nessa parte, e eles começaram o cerco à antiga Lordaeron, famosa Cidade Baixa. E foi aí que Sao Feng botou a mãozinha na consciência, percebeu que 2 mais 2 é igual a portões da morte. Nisso ele pensou melhor e falou, por que diabos eu tô lutando pra essa maluca? E ele tentou ali conseguir sua morte em batalha, e infelizmente não conseguiu. Todo mundo começou a amar muito o Sao Feng e estavam impedindo que ele morresse toda hora. Primeiro foi o troll aleatório que apareceu, depois o próprio Anduin não quis matar ele, ficou com pena que o Sao Feng foi deixado pra fora da Cidade Baixa e prenderam o Sao Feng ao invés de matar ele. E nisso chegou a Jaina surfando num barco voador com magia os caralho a 4. A Horda teve que fugir. Nisso Anduin, Greymane e Jaina foram todos tirar satisfação com a Sylvanas, que mandou um mamael e vazou também. E pra fechar esse início de expansão, jogou a praga na cidade inteira, porque se Lordaeron não vai ser da Horda, não vai ser de mais ninguém também. E assim começou a Quarta Guerra em Azeroth. Mesmo com essa vitória, a Aliança precisava de mais tropas, e eles decidiram pedir ajuda para Kultiras, continente natal da Jaina, por conta da frota poderosa que eles tinham, e que a Aliança precisava para vencer a guerra. Sabendo disso, a Horda correu para conseguir aliados bélicos também, e que possuíam navios. Então eles resgataram a princesa Zandalari, que era de um império dos Trolls que ainda resistia até hoje, e devolveram ela para seu pai, o rei Rastakhan, em Zandalar. Aqui, tanto Zandalar quanto Kultiras estavam cheios de problemas políticos. A mãe da Jaina tinha sido influenciada a acreditar que a Jaina era uma traidora, que deu as costas para os Kultirenos e prendeu a própria filha. Em Zandalar, o rei Rastakhan foi traído, mataram o Loa do rei, que é um espírito ancestral dos Trolls, nosso querido Rezan, um dinossauro, meu irmão, e era o Loa do rei. Começaram a querer reviver um outro deus doidão lá no meio da floresta, e cabeu a nós, os campeões de Azeroth, dar porrada em todo mundo, resolver as intrigas políticas, dar um chega pra lá na mãe da Jaina e falar, acorda mulher, caralho, aquela ali é tua filha, olha o que tá fazendo, aquela outra ali tá te traindo. Mataram o rei Rastakhan no processo, F pra mais um gostoso aí. Jaina ficou com tanta raiva da Horda que congelou o mar de Zandalar. Anduin colocou a mãozinha na consciência e percebeu que os dois lados estavam tendo muitas baixas e pensou, fudeu, e foi falar com Sao Feng cara a cara. O menino tem culhões. Anduin disse que essa luta não tinha sentido e que seria melhor tirar a Sylvanas do poder pra parar a guerra, senão isso nunca ia terminar. Sao Feng disse que estava desacreditado com a Horda e Anduin disse que conseguiria derrotar a Sylvanas e recuperar a antiga Horda pra Sao Feng, mas que sozinho ele não ia conseguir e deixou Sao Feng escapar da prisão. Nisso, Sao Feng trouxe Thrall de volta pra Horda. Os líderes da Horda fizeram o que sabiam fazer de melhor, que era culpar uma outra pessoa por causar as merdas e se safarem dessa. Anduin juntou todo mundo da Aliança e foram fazer um cerco a Orgrimmar, de novo, que era onde Sylvanas estava se escondendo. Horda e Aliança, unidos mais uma vez, culminam em uma das cenas mais bonitas na minha opinião, porque faz um paralelo a outra cena muito boa. Estavam lá, Sao Feng e Anduin nos portões de Orgrimmar, clamando por um morto-vivo para lutar contra eles. Da mesma forma que lá atrás, Dranosh e Bolvar chamavam Arthas pro X1. Até o ambiente faz um paralelo se você pensar. Lá era uma geleira, um frio do caralho, e aqui era um desertão. Assim como os personagens. Lá era Bolvar, que era como um pai para Anduin, e Dranosh, filho de Sao Feng. E aqui nós tínhamos também a mesma configuração. Sao Feng e Anduin, pai e filho. Sao Feng então chama Sylvanas pra um Mak'gorá. E ela, rainha como sempre, desceu pra lutar trabalhada no formol, porque nada explica o quão liso estava aquela cabeleira dela, fi. Sao Feng começa a luta fazendo um discurso de todos por Azeroth, mas aí a Sylvanas roubou e Sylvanas usou a magia pra matar o Sao Feng. Sylvanas manda todo mundo ir a merda. Sim, até a galera que tava do lado dela mandou todo mundo ir a merda, dizendo que os vivos aqui em Azeroth não sabiam de nada, e vazou dali. Com Sao Feng morto, Anduin, o Troll fã de Sao Feng e Thrall carregam o corpo de Sao Feng para dentro de Orgrimmar. Os renegados que estavam em Orgrimmar abrem as portas para levarem Sao Feng para dentro. E assim, Horda e Aliança acalmam os ânimos e mantêm ali uma certa paz, porque ninguém aguentava mais lutar. Menos a Tyrande. A mulher até fez um ritual muito louco com a Elune, a deusa dos elfos, ficou com os olhos pretos, saiu descendo cacete em geral e não perdoou a Horda não. Também, né, teve metade do povo dizimado, a árvore queimada, o marido Malfurion tomou um sacode do Sao Feng e tava se recuperando. Pra ela não dava pra perdoar agora não. A Jaina já tava até com a cabeça mais fria agora e se acalmou, mas também com as porradas que ela deu na gente, na raid dela, acabou desestressando a mulher. E assim terminou. Para tudo aí!
No meio dessa bagunça toda, Nosothoth foi libertado sim. O último deus antigo resolveu aparecer e tentar se libertar. Magni ajuda a gente nessa doideira toda, e mesmo ele sendo da aliança, ele ajuda os dois lados, porque ele tinha agora uma ligação direta com a alma do planeta. Ele conseguia conversar com Azeroth. E a espada do deus antigo estava começando a corromper e ferir a Titã. Nós, como filhos de Azeroth, ajudamos a estabilizar o planeta e derrotamos Nosothoth. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Nessa parte aqui é de uma sacanagem. Aqui ficou doideiro o bagulho. Sylvanas vai até Bolvar, dá porrada nele, quebra a coroa do Lich King, matando no processo o Ner'zhul, só que ninguém meio que fala disso, acho que ninguém lembra também, e abre um portal para Shadowlands, mais conhecido como a vida após a morte. Porque de acordo com ela, todo mundo em Azeroth era prisioneiro e ela ia libertar todo mundo na morte. Nisso, Anduin, Jaina, Thrall e Bane são raptados por seres alados que vieram de Shadowlands por ordem das Sylvanas. Bolvar chama todos para a coroa de gelo para avisar da situação e de ajuda para conter os mortos-vivos que agora estavam descontrolados, já que a coroa foi quebrada. Os campeões de Azeroth fazem um ritual para abrir um portal para Shadowlands e Tyrande, com sangue nos olhos, pula dentro do portal antes de todo mundo em busca de vingança, indo atrás das Sylvanas e some. Em Shadowlands, descobrimos que a Juíza, o ser que decidia se a alma era boa ou não e para onde iria no pós-vida, tinha ido de Vasco. Então todas as almas que morriam em Azeroth estavam indo para o inferno de Shadowlands, que era chamado de Gorja. Lá também existiam 4 facções além da Gorja. Eram o Bastião, onde recebiam as almas mais nobres em vida e que iriam servir o caminho, Maldraxxus, para onde os guerreiros em vida iriam, Revendreth, onde os pecadores e pessoas más em vida iam para expurgar seus pecados e se redimir, e Ardena, para onde os que eram ligados à natureza iriam, e aquelas almas que iriam renascer no mundo dos vivos. Citando um exemplo aqui para cada um. Uther, o antigo professor de Arthas e paladino da Aliança, foi para o Bastião. Draka, mãe de Thrall e guerreira da antiga Horda, foi para Maldraxxus. Cael'thas, antigo príncipe dos Elfos Sangrentos, estava em Revendreth. E almas como a de Ysera, por exemplo, antiga líder da Revoada Dragônica Verde, estava em Ardena. Todos esses lugares estavam sofrendo com falta de ânima, a energia que as almas carregavam por conta de seus feitos em vida. E a seca que estava ocorrendo por conta da morte da Juíza e a falta de ânima estava causando uma crise em todas as facções de Shadowlands. Descobrimos que o causador disso era Denatrius, um vampiro bonitão que governava Revendreth. Ele não estava mais realizando seu trabalho de redimir as almas, mas sim estava usando elas como bateria. Garrosh, por exemplo, estava em Revendreth, entregando uns 2.000 gigawatts para eles. E toda a ânima que eles estavam estocando estava sendo entregue para a Gorja se fortalecer. E o que você acha que a gente fez? Exatamente, com a ajuda do príncipe Renatal, que liderava a resistência em Revendreth, fomos lá pro castelo de Denatrius e descemos a porrada nele, e prendemos ele dentro de uma espada, onde ele iria passar longos anos de castigo pensando no que ele fez. Uma lástima realmente, porque ele era de longe a coisa mais interessante que aconteceu na expansão. A gente tinha um vilão mais sinistro na expansão? Tinha, mas o cara não chegava aos pés do carisma que o Denatrius tinha. F pro homem. Seguindo, na Gorja nós tínhamos o Carcereiro, ou Zooval, que era quem comandava o lugar. Ele era originalmente o antigo juiz de Shadowlands, mas ele começou a ter umas ideias meio malucas, como todo bom vilão de World of Warcraft, de querer refazer o universo inteiro para todos servirem a ele. Então os outros líderes tinham se juntado para depor ele e colocar alguém mais sensato no lugar. Todos os líderes de Shadowlands tinham sido criados pelos primeiros, antigos seres que se uniram para organizar Shadowlands. Então os líderes se consideravam irmãos. Foram umas coisas diferentonas, tipo a Elune, deusa dos elfos, ser irmã da Rainha Invernal, líder de Ardena. Isso a gente só aceitou mesmo, porque até agora ninguém entendeu. Ah, e a Rainha Invernal, junto com Tyrande e Elune, conseguem criar uma nova semente que seria no futuro o novo lar dos elfos, uma nova árvore do mundo. Então, sabendo disso tudo, finalmente entendemos as motivações das Sylvanas esse tempo todo. Ela queria que o máximo de pessoas morresse em Azeroth para que com isso conseguissem fortalecer a Gorja e o Carcereiro, que era com quem ela estava trabalhando junto. Por isso aquele lance lá no início de Legião não fazia muito sentido, porque lá ela tentou salvar a Horda e se o rolê dela era matar o máximo de gente, então por que salvar? E tem uma coisa também, Elune, que resolveu mandar uma do nada, que foi ela que causou a destruição de Teldrassil, entre muitas aspas aqui no caso, para que várias almas fossem para a Rainha Invernal. Só que não, né? Porque foi tudo pra Gorja. Elune tá de sacanagem com os elfos. Enfim, Bane, Thrall e Jaina são salvos. Sylvanas permanece com Anduin, tentando trazer ele pro lado do carcereiro, porque ela ainda tinha um remorso de quando ela foi transformada em Banshee e não tinha tido essa escolha. Zoval se cansa e transforma Anduin em um lacaio
caiu mesmo assim. Anduin sai matando todo mundo que restava pra pegar umas chaves que iriam devolver os poderes de Zovaal quando ele ainda era juiz. Sylvanas percebe que o cara não ia libertar ninguém, como ela tava pensando, e tava mesmo querendo controlar todo mundo, igualzinho o que o Arthas estava fazendo antes. Então ela trai o Zovaal do nada e o carcereiro devolve a metade da alma dela, que tinha sido roubado pelo Lich King lá atrás. Nisso, a Sylvanas volta a ser boa e para derrotarem o carcereiro, eles aceitam a presença dela ali por enquanto. O carcereiro vai até onde os primeiros criaram os líderes das facções de Shadowlands, mas o que ele não contava era que a coisa mais manjada de WoW estava esperando por ele. Isso mesmo, a gente estava lá, que deu porrada nele e impediu que ele concluísse o seu plano. No finalzinho, ele manda umas falas lá do tipo, dividido, o universo não vai sobreviver e vai de F. O que isso significa? Eu chutaria que teria alguma coisa a ver com o Void. Se parar pra pensar, o Void meio que tá em uma outra dimensão aí. Então isso poderia se considerar como estar dividido o universo? E se ele recriasse o universo, ele ia impedir isso? Não sei, teorias Anagold. Anduin também, depois de ter recebido aí de presente o gabarito de trauma que ele conseguiu na Gorja, consegue ser libertado dos poderes de carcereiro. Terminando o plot principal, nós fomos resolver algumas pendências. Quero dizer, nós não, a Tyrande, que faltava a mulher pular no pescoço da Sylvanas, de tanto ódio que ela tava sentindo. Sylvanas, ao ser questionado pelo novo juiz que tinha sido colocado no poder, qual seria a sentença que ela iria escolher? Aliás, nunca vi isso na minha vida, né? O réu ali escolher a sentença dele, mas enfim. Sylvanas responde que ela aceitaria qualquer decisão que a Tyrande escolhesse. E olha, gente, eu sei que muita gente não viu isso acontecer, mas a mulher tava com um tinhoso no corpo, velho. Até o Anduin, quando ouve isso da Sylvanas, ele até virou o rosto pro lado pra não ver a desgraça que ia acontecer. Tyrande, então, depois de provavelmente ter descido umas porradas na Sylvana ali atrás nos bastidores, dá a sentença pra antiga líder dos renegados, de que ela ficaria na Gorja, salvando todas as almas dos elfos noturnos que tinham sido enviadas pra lá por engano, e que ela só voltaria quando ela tivesse encontrado e devolvido a última alma ao lugar que merecia, e só ela restasse na Gorja. Sylvanas aceita e Tyrande deixa com ela um vigia para acompanhar Sylvanas e comprovar que ela finalizou o trabalho dela. E Anduin decide passar um tempo sozinho como um nômade em Azeroth, para pensar melhor em tudo que ele fez enquanto ele estava sendo controlado. E só fazendo um adendo também, teve um dia que eu tava fazendo uma Mog Run de boa pra deixar minha boneca bonita, quando de repente eu olho pra frente, quem tá lá? Exatamente, o Kel'Thuzad, mano. Não é possível, cara, não é possível que eles reviveram esse boneco de novo. Anos depois de Shadowlands, nós fomos para as Ilhas do Dragão. E a treta dessa história poderia ser resolvida em um programa do caos de família. Todas as revoadas estavam com problemas. Primeiro que eles tinham perdido as bênçãos dos titãs lá no Cataclisma, para poder derrotar o Asa da Morte. A revoada dracônica verde estava sem líder, né? A Ysera tinha ido de Vasco e estava em Shadowlands. Calecgos vivia reclamando que a revoada dracônica azul tá acabando, não tem tão poucos agora, meu filho. Tava faltando a motivação no cara ali. Porque, pelo amor de Deus, tu é um dragão. Numa botada de ovo, deve botar uns 30 ovos aí. Mexa essa carcaça, fi. A revoada dracônica bronze estava tendo que lidar com o Murozonde, e como eles viajavam no tempo, eles descobriram a versão maligna de Nosdormu, líder da revoada. A revoada vermelha estava com falta de poder e precisava organizar as Ilhas do Dragão de novo, e estava faltando um líder para a revoada dragônica negra. Então eles abriram a votação: Rashon ou Sabellion? O que acabou não precisando ser decidido, porque quem ficou como líder mesmo foi Abyssian. O cara chegou por último e ainda sentou na janelinha, rapaz. Só pra contexto desses três aí, Rashon foi o primeiro filho que não tinha a mesma corrupção que o pai, Neotarion. Depois veio Abyssian, que conhecemos em Legion, e agora conhecemos Sabellion, que foi o filho do Asa da Morte que ficou nas Ilhas do Dragão, protegendo os dragões negros remanescentes. Enfim, quando a revoada dragônica derrotou Galacronde e ganharam a bênção dos dragões, o que antes eram proto-dragões sofreram uma mutação e se tornaram o que hoje conhecemos como os dragões de Azeroth. Mas alguns proto-dragões recalcados se revoltaram contra os novos líderes, e no processo Neotarion aprisionou esses proto-dragões, Os líderes aprisionados dos proto-dragões eram Rasganet, Rainha das Piriguetes, Firak, Iridikron e Viranoth. A briga começou com Rasganet querendo libertar os seus outros irmãos e tirar do poder os dragões que nós conhecemos, Alexstrasza e sua gangue. Nós fazemos o que há de melhor pra fazer e descemos a porrada na Rasganet, que é derrotada, mas consegue libertar os outros irmãos. Nisso, descobrimos com a revoada dragônica verde um portal nas Ilhas do Dragão que dá para o Sonho Esmeralda, e lá encontramos Ysera, antiga líder da
Revoada, que conseguiu alguns dias de férias em Azeroth para organizar a Revoada Dragônica, em troca de Malfurion ir no lugar dela para Shadowlands, e preparar também Meritra, a filha de Sera, para comandar a Revoada Verde. Nisso também descobrimos que a semente que Elune, a Rainha Invernal e Tyrande criaram estava desabrochando, e logo logo uma nova árvore do mundo iria desabrochar em Azeroth, a Midrasil, e assim se tornar o novo lar dos Elfos Noturnos. Firak descobre sobre essa semente e decide que vai usar o poder da nova árvore para destruir Azeroth inteira. Iridicron acha isso uma bobeirada do carai e vaza fora. Viranot trai Firak e conta pra Dexstrasa sobre o plano do irmão. Firak consegue ir atrás da semente que estava quase desabrochando, e nós seguimos atrás do proto-dragão para darmos a porradaria final e salvar Azeroth e a Amir Drasil. Porrada dada, os dragões ganham os poderes de aspectos de volta, só que dessa vez foi uma cartada reversa, porque antes eles que tinham abençoado a árvore do mundo, e agora era Azeroth que abençoava eles. Eu já achei meio brega, mas enfim, né, foi bonito, de uma forma ou de outra foi bonito ali o final. Dessa vez nós tínhamos não 5, mas sim 6 aspectos como os líderes dos dragões e proto-dragões, porque Viranot também foi abençoada nessa aí, além da adição de novos líderes, como Abyssian e Meritra, uma coisa linda de Deus. A gente ganha uma festinha pela vitória, a Tyrande faz um ritual abençoando a árvore com o último resquício do Poço da Eternidade que ela tinha guardado, e adivinha quem aparece de novo? Kel'Thuzad! Não, tô de sacanagem, gente. Malfurion finalmente reaparece depois de 2 expansões praticamente, depois de Tyrande ter ido pra Gorja, dado porrada em Anjo do Mal, bater em Sylvanas, plantar árvore e fazer jardinagem, ter dado porrada em Protodraco. Me acorda finalmente o bonito do Malfurion pra dar um beijão na esposa, que olha, quem duvidava do amor não duvida mais. Só não tem filho esses dois porque não querem mesmo, porque olha aí, tá nós. E assim acaba Dragonflight, minha gente. E o que eu posso falar pra vocês, novos jogadores que estão chegando aí e nunca jogaram WoW na vida? Calma, sim, muita calma. A dica que eu posso dar pra vocês é que aproveite o jogo e acompanhe a história. WoW não é só o jogo competitivo que temos no final. World of Warcraft cresce e muito quando você dá uma chance pra história. E o que eu falei aqui não chega nem a 5% de tudo que tem em Azeroth. Pra vocês terem uma noção, eu tenho no banco do jogo, na minha antiga personagem principal, uma bandana guardada que eu nem lembro mais como era a quest, mas tenho um carinho imenso por ela, porque eu gostei da quest na época. Essa bandana é dada a você por um grupo que te aceita como um membro honorário pela ajuda que você deu pra eles. E essa quest era de uma expansão antiga ainda, quando eu tava upando meu personagem pra chegar até o level 120, que na época era essa contagem, hoje já diminuiu um pouquinho. Em Dragonflight mesmo, tem um personagem que é um dragão em forma de anão, que fica sentadinho de boas ali, olhando a paisagem. Nos últimos patches de Dragonflight, ele já tem uma quest própria, mas quando a expansão começou, só era ele sentadinho ali de boas, e eu, de curiosa, fui clicar nele pra ver o que ele poderia falar. Os NPCs do jogo costumam dar algumas rápidas descrições no lugar e contar alguma curiosidade. E esse dragão conta que tinha ido embora das ilhas, da casa dele, há milhares de anos atrás, e que ele tinha voltado para as ilhas com a esperança de rever a sua casa. Mas não foi isso que aconteceu. Seus amigos já não estavam mais lá, e sua casa estava muito diferente do que ele lembrava. E a nostalgia que ele esperava reencontrar não estava em nenhum lugar da ilha, e só o que restava pra ele eram as lembranças que ele tinha daquele lugar. E ele te convida pra passar um tempinho ali com ele, só admirando a paisagem. Eu sei que pode ser bobo, mas são esses pequenos detalhes que enriquecem World of Warcraft e que não deveria ser perdido só para chegar na reta final do jogo. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado desse meu resumo. Obrigado por terem assistido até aqui e por Azeroth!